De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, em segundo bloco. Mandar um grande abraço para o Dadá. Aliás, a gente não cansa em falar das qualidades que tem essa pizzaria do Dadá. Mais de 50 tipos de pratos quentes ali no self-service. Às 11 da manhã já está liberado o self-service para você e sua família. Mais de 30 tipos de saladas, comida japonesa e depois uma mesa vasta também de doces para você. O Dadá contratou um cozinheiro só para fazer os doces, para que você possa degustar. Muito gostoso, os pratos de doces para você, tem variados pratos para que você possa se deliciar. Até as 4, até as 3h30 da tarde, o Dadá ainda fica com aquela mesa de self-service. A partir das 3h30 da tarde é retirado a mesa de self-service e é o à la carte. Você pode ir a qualquer horário do dia ou da noite que você tem um à la carte ali especial. Tudo que você tinha ali no self-service, você vai ter um à la carte específico ali para você. Então, se você tiver uma reunião de negócios, vai levar a família, acabou de chegar de viagem, não tem opções para você almoçar, qualquer horário do dia e da noite você pode ir no Dadá, que a cozinha do Dadá não fecha. A partir das 4 da tarde, também você vai ter as opções de pizzas, né, no forno a lenha, desde as 2 da tarde sendo aquecido, para que chegue às 4 da tarde as pizzas já possam ser servidas. Quer sair do serviço e fazer aquele happy hour gostoso? Hoje é sexta-feira, já dá para você dar uma passadinha no Dadá. Eu tenho certeza, fazer aquele happy hour maravilhoso, tomar aquela cerveja gelada, uns drinks, aquela carta de drinks delicioso. Tem também uma carta de vinhos muito boa para você que gosta de tomar uma biritinha. No final de semana, uma cervejinha gelada, um refrigerante. Também, então, você que decide, você escolhe para esse happy hour esse final de semana. 3242-3125 também é o delivery do Dadá, não só para as pizzas, mas também para todos os pratos à la carte. Então, é só você pedir que o Dadá manda aquela comida quentinha na sua residência, no conforto da sua casa. 3242-3125. Um grande abraço ao pessoal lá da Pizza do Dadá. Chegou ali próximo à Lagoa do Taquará, perguntou ali, onde fica o Dadá? Rua Padre Manuel Bernardes, ali, próximo à Lagoa. O pessoal já vai te indicar onde fica, todo mundo conhece. Sextou Dadá. Sextou Dadá, com certeza. Grande abraço ao pessoal lá do Dadá. Ô Maurício, vamos falar um pouquinho de Ponte Preta, como é que você está vendo essa preparação do Gilson? Ontem foi uma discussão calorosíssima. Nós três, eu, o Marco e também o Edinho. Do meu amigo aqui. Não, porque tem coisas que também, eu vou falar para você, mentira do sério, cara. Uma das coisas é a preparação de time de futebol. Eu sou dirigente, já fui um dia e não deixava o time fazer jogo com o Zé das Couve. Tudo bem que o meu time era o Zé das Couve, mas eu não vou fazer pré-temporada como outro Zé das Couve. Eu vou fazer temporada com o cara que está lá em cima, com o time que está lá em cima. Por que o europeu faz o trabalho de pré-temporada contra os europeus? Você vê um Milan contra um Chelsea, você vê um Bayern de Munique contra um Chelsea da vida, contra um Manchester United. Você vê times de mesma qualidade técnica se enfrentando na pré-temporada. Você vai ter que testar os seus novos contratados. E por que essa babaquice dessa coisa de brasileiro, de colocar o time grande contra o Zé das Couve para testar o time, para dar um falso moral, uma falsa intenção para o seu torcedor. Nossa, o time fez 10 jogos da pré-temporada e ganhou os 10. Aí entra no primeiro jogo do Campeonato Paulista, toma um pau. Mas cadê aquele time? Mas é lógico que você não botou para testar. Bom, antes de mais nada, meu caro Marco Aurélio Jacozinho. Ixi. Vou te fazer só uma pergunta. Mirou. Porque ontem eu estava em casa, ai. tranquilamente assistindo ao programa, e chegou um momento que eu fiquei extremamente preocupado com a saúde do Guina Paiva. Não, minha saúde está ótima. Porque... Coração corintiano aqui não tem problema. Coração corintiano aguenta tudo. Porque o homem ficou nervoso. Eu pensei que ele ia infartar aqui ao seu lado. Tivemos que colocar ver o batimento do homem. Fica tranquilo. Tem coração corintiano. Mas estava tudo bem, né? E você está bem, né? Tá mais calmo hoje. Não, eu tô do mesmo jeito. É só que voltar esse assunto idiota que eu fico nervoso de novo. É a estratégia do futebol. Então tá bom. Olha, Guina, falando sobre a Ponte Preta, a preparação que a Ponte veio fazendo, eu concordo. Fez esse jogo treino contra o Desportivo Brasil. Não tô falando sobre preparação de Ponte, agora não é específico. Preparação dos clubes brasileiros, né? Times, é uma cultura dos clubes brasileiros que eu abomino isso. Tá? Não estou falando de Ponte Guarani, estou falando dos clubes brasileiros em si. Porque senão o cara vai falar, tá contra o Guarani, contra a Ponte. Não, é a mania do clube brasileiro. É todo mundo. Então, a Ponte fez esse jogo treino contra o Desportivo Brasil e vocês vejam a diferença, né? Primeiro tempo, jogou com a equipe considerada titular e empatou 0-0.
foi ganhar com o time, teoricamente, reserva. 2-1. Amanhã, sábado, vai fazer outro jogo treino contra o Capivariano. Também lá em Bragança. A Série A3 também lá em Bragança Paulista. Isso. Ou seja, entra com a responsabilidade de também ganhar o jogo. E se não ganha? E se não ganha, né? Aí já vai pensou? Dar um parafuso na cabeça do treinador. Uma coisa importante que o Maurício falou que a gente não frisou aqui em nenhum momento. Entra com o time titular da outra equipe. Não, mas nós falamos isso. Mas no segundo tempo, os dois entram reserva. Também, os dois entram também com reserva. Também com reserva. Entendeu? E aí, o que acontece? Por isso que eu falei, você tira o parâmetro do primeiro tempo. Não vai para o segundo tempo. Não tem que ter parâmetro de primeiro tempo. Se for para fazer um treinamento como esse, eu nem faço. Uma que eu arrisco o meu jogador é ter uma lesão. É muito início mas ainda. Precisa. É muito início O jogo ainda. é totalmente diferente de um treino. A terceira semana para frente eu começaria com isso. Não na segunda ainda, 1h30 praticamente. A terceira semana, ok. 1h30, 2 semanas eu acho muito pouco. Agora, uma coisa que eu concordo com você, Guilherme, na questão do nível dos jogos, né? Dos adversários. Dos adversários, né? Igual você vai pegar uma Ponte Preta, não com todo... Você vai pegar contra um Capivariano que é a Série A3. Os jogadores de qualidade ali, você não pode comparar um jogador. O cara que está aqui, ele quer... Tá na ponte. Pô, o cara está na Série A3. Ele quer, almeja isso aqui. Ele vai dar chegada, ele vai chegar forte, ele vai morder. E a qualidade técnica, você sabe, quando você tem jogos de 2 clubes de A, por exemplo, pelo menos uma tiradinha do pé numa dividida, os 2 vão fazer. É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade. Então, para que se expor em situações como essa? Não é necessidade disso. Eu não lembro que time agora aí, depois eu vou pesquisar, já perdeu um jogador importantíssimo, não sei se foi um lateral, algum dos clubes grandes do Brasil perdeu um jogador importante, não estreia nem no campeonato. Não foi o Palmeiras que perdeu o lateral? Se eu não me engano, foi... O Santos. Foi o Santos. São Paulo. Santos ou São Paulo. São Paulo acabou de perder o lateral agora. Um jogo treino. Acabou de perder o lateral. São riscos, né? Que você corre. Mas não há necessidade disso. Infelizmente, sim. Não há necessidade. Porque o time do Zé das Couve, que a gente fala, com todo respeito, é o time que vai chegar, ele vai querer chegar, ele vai querer morder, ele vai querer apresentar algo. Vai querer mostrar. Logo, grande. E está muito melhor preparado. Ele quer se posicionar, ele quer se organizar taticamente, ele quer ver como é que ele vai. Então, por que não faz um teste com um time que também tem o mesmo perfil e a mesma ideia? Mas aí é aquilo, né, Guina? Por exemplo, a Ponte Preta, vamos pegar a Ponte, terminou um campeonato, uma Série B, né, medonha, ridícula. Né? Aí já entrar fazendo jogos, de repente, numa situação dessa, que toma de 2, 3... Aí o que acontece? Foi bem aquilo que você falou, o time fez 10 jogos na pré-temporada e ganhou os 10. Pô, já entra na expectativa, aí chega no primeiro, só que não foi o ideal. Foi uma coisa ilusória, foi uma ilusão que passou para o torcedor. Né? E aí o torcedor vai com aquela expectativa, aí, peraí, mas esse time que ganhou de 10, jogou contra quem? Jogou contra o fulano de tal, nossa, mas não jogou contra ninguém. Ninguém. Por isso que ganhou 10. Então, fica aquela coisa meio no ar. Né? E você cria uma expectativa. Então, mas aí quando você faz, por exemplo, Ponte São Paulo, a Ponte perdeu de 1-0, Mas alguma coisa você tirou. Foi bom. Alguma coisa. Né? Até observando também o que o adversário, que é o São Paulo, por exemplo, vai apresentar no Campeonato Paulista. Você tem essa situação também. Vai ser um futuro adversário meu. Opa, Fernando Diniz, deixa eu ver o que o Fernando Diniz está. Você já tem uma noção. Uma ideia, né? De como você pode também organizar seu time contra o time do São Paulo. Mas é uma outra coisa que eles tomam cuidado, tá, Guina? É uma outra coisa, Maurício, que, por exemplo, a gente está no mesmo grupo do Corinthians. Não, jogo treino contra o Corinthians a gente não vai fazer. A gente vai fazer mas lá na frente, a gente tem a possibilidade de pegar o São Paulo na outra fase. Né? Já tem um cuidado de não fazer um jogo treino direcionando um possível adversário. Né? Porque aí cai naquilo que você falou, os caras já vão conhecer mais ou menos uma metodologia de trabalho de um e de outro, então já fica um pouquinho mais fácil. Então, assim, eles também têm esse cuidado. Entendeu? Então, eles escolhem muito. O Manchester City sabe que ele vai enfrentar o Bayern de Munique lá na frente, ele vai querer testar o clube, testar os jogadores. Você acha que vai preocupar se eu vou enfrentar lá na frente, é outra conversa, nós vamos estar em outras situações. E pau para quem tem, cara. E aí tem, às vezes, uns times que não fazem uma pré-temporada boa, mas aí ganha o primeiro jogo do campeonato, ganha o segundo, quando vai ver, dá uma sequência e faz um campeonato bom. Porque você, como estrategista desse clube, você como comandante, você toma uns pauzinhos de vez em quando, você pode chegar na goela do peão ali, ó, e falar aqui, ó,
Palhaçada que é essa daqui. Nós trouxemos vocês estão hoje num clube de ponta, ganhando salário em dia, e vocês apresentam esse futebolzinho medíocre. O cara vai ficar com aquilo na cabeça, pelo amor de Deus, pô, fui contratado aqui, é uma oportunidade da vida, nós estamos fazendo isso. Você tem como buscar onde foram os erros. Agora, você dá uma falsa... Nossa, o time tá bem, não vou mexer, ó, o time tá ganhando. Pô, tô bem pra caramba, então, não vou mexer em nada. Mas aí é aquilo. Quando você tá com um time já estruturado, que tem uma base, que vem já do ano anterior, que você colocou trouxe um ou dois só para encaixar naquilo que você já tem, não é o caso do nosso Guarani, da nossa Ponte, né, Maurício? Claro que não. Está praticamente se reformulando 100% o time. Nesse caso eu concordo. Então ainda tem aquela coisa, pô, será que a gente contratou? Vamos ver o que... Então acontece, já começar com desconfiança, né? E você sabe, você já trabalhou como diretor, cara, é a pior coisa que tem quando você já entra dentro do campeonato com uma desconfiança. Claro, já sem aquela confiança dos jogadores, confiança da torcida. Às vezes é mais fácil você ter uma ilusão com resultados positivos, né? Do que você já ter uma certa credibilidade já arranhada dentro do campeonato. Então, se pensa muito nesse sentido. Eu tenho... E só para fechar, Guina, você falava sobre a Ponte Preta, nessa preparação, nesse jogo treino, os destaques, além do Zanocelo, que eu já citei no bloco anterior, outro destaque foi o Felipe Saraiva, que jogou muito bem, ele que esteve emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto na temporada passada, voltou a pedido do Gilson Kleina, porque ele já conhecia o jogador. É bom jogador, não sei por que a Ponte ele liberou um jogador como ele. Liberou para ganhar um pouquinho mais de experiência, né, o ano passado. Pelo menos esse objetivo foi atingido. Ele não contou com o Kleber Reis, né, o Kleber zagueiro, que está entregue ao departamento médico, fazendo recuperação, mas ele deve atuar amanhã, diante do Capivariano. E um outro destaque foi o Apodi. O Apodi jogou no muito ataque. Nós demos ontem, na terça. Não, ontem não. Ontem foi quinta. Na terça-feira nós demos a escalação da Ponte e já constava como o Apodi como atacante. Como jogador de beirada, aquilo que a gente tinha falado, né? Isso. Jogar com os dois num 4-2-3-1. Acho que mais ou menos a gente acertou, né? Dentro daquilo que a gente conversou. Só com o Roger na frente. Só com o Roger na frente, o João Paulo mais centralizado e o Apodi pela beirada, pelo lado esquerdo. Mas o Apodi é um jogador muito voluntarioso, um jogador que tem uma certa qualidade de finalização, de chegada. É um jogador que compõe muito bem. Então, assim, tanto que é a maior contratação que a Ponte fez, pelo menos de nome. Né? Então, assim, para a gente ver como é que está o nível de mercado, principalmente, né? E aonde está o nível da Ponte Preta hoje em termos de contratação. O Apodi é um jogador interessante, sim, né? Mas não pode hoje ser você o único jogador que mais... Que o Apodi é um jogador é uma referência de contratação numa Ponte Preta hoje, eu acho que é muito pouco. E outro detalhe, falamos de jogadores que estavam emprestados, o Jefferson, que rodou, que foi para o Vitória, e estava no Vila Nova, voltou e treinou como titular na lateral direita, deixando o Matheus Alexandre, que é do Corinthians, era da Ponte, a Ponte vendeu para o Corinthians, mas está emprestado aqui no time B. Então o Jefferson voltou com o status de titular, na Ponte Preta também. E a gente falava do Capivariano, né, da diferença de times. O Igor Vinhas, que é o reserva hoje do Ivan, o Ivan está na seleção brasileira, então o Igor Vinhas começa como titular da Ponte Preta. 2 anos atrás, ele era titular do Capivariano. Eu lembro dele. Foi um time que teve uma ascensão aí, muito meteórica, né? Podemos dizer que foi meteórica. Com o Evaristo, treinador que até depois foi treinador do Guarani. Né? Na ocasião ele subiu com o Capivariano, que hoje está no Botafogo da Paraíba. E, inclusive muito bem, né? Muito bem. Chegou na final contra o Fortaleza da Copa do Nordeste. Enfim, tem feito um excelente trabalho. O Capivariano teve uma ascensão assim, meio que meteórica, né? Subiu ali numa sequência grande, chegou na primeira divisão e depois... Caiu na mesma proporção. Que subiu, acabou. Caiu. Então é aquilo que a gente fala. Às vezes é um time que não está preparado para essa. Está preparado para se manter numa Série A de Paulista, né? É igual hoje. Hoje todo mundo se fala que a Inter de Limeira é um time que vai ser, de repente, propenso a voltar para A2, né? Até pela questão da montagem. Trouxe um treinador, depois já não tinha dinheiro para pagar o treinador. E essa dificuldade que a gente sabe que tem os times do interior, né, já dá uma
uma perspectiva de mas vamos ver, né? O Elano, que está de treinador. Então, é uma situação que a gente tem que analisar. Mas, assim, o Capivariano é um time que teve uma ascensão aí que, da mesma maneira que subiu, caiu. Vamos ver como é que vai ser esse jogo treino contra a Ponte. E só para falar um detalhezinho do Capivariano, esse ano o Capivariano vai ter um problema sério pela frente, que é o problema do estádio, que está interditado e o Capivariano não vai poder mandar jogos lá. Vai continuar interditado. Vai continuar interditado. Capivariano. Ou seja, a prefeitura conseguiu construir um belo estádio, só que com problemas estruturais, porque parte da arquibancada lateral do lado direito das cabines de rádio já tinha desabado e agora a parte da estrutura que sustenta, inclusive a parte das cabines, eu posso dizer, porque conheço muito bem lá, trabalho inclusive numa das emissoras lá de Capivari também, toda aquela parte está cedendo. Quem que jogou contra o Desportivo Brasil de Campinas? Que jogou contra? Alguém jogou contra o Desportivo Brasil? Dos times de Campinas ou não? Foi a Ponte Preta. Ganhou? Ganhou. De quanto? 2-1. A Inter de Limeira também venceu por 2-1 o Desportivo Brasil ontem. Ah, é? Que coisa, hein? Coincidências. Então, né? É o que a gente vem Você falando. pode tampar a boca do senhor? Não dá. E fala que a Inter vai cair. Falando assim, eu sabia que eu ia cutucar. Sabia, Maurício, por isso que eu dei uma cutucada, porque eu sabia que ia vir. Ele já foi ali, ó. Já pesquisou. Já pesquisou. O homem é rápido, rapaz. Mexeu com o Corinthians, mexeu com a Inter tinha cidade perdido. americana. A Inter de Limeira. Com Limeira, na verdade. A Inter tinha perdido para o Corinthians 2-0, empatado com o Atibaia em 0-0, empatou com o Paulista em 2-2 e empatou com o Rio Claro em 1-1. Pegou? Até que, teoricamente, não gostei dos clubes, você pega um Corinthians. Sim, começou bem. Então, você pega um Paulista de Jundiaí. Acabou de subir da quarta divisão para E você pega um Rio Claro que também está na Sim. Na divisão. O Rio Claro está na Série A2? Então, quer dizer, times que potencialmente ali choque de realidades com a Inter. Gostei. Olha, só um destaque rapidinho, você falou aí do Paulista que jogou contra a Inter. O Paulista está em ebulição lá em Jundiaí. Mas muito. Porque houve um racha com a parceira que tomava conta do futebol do Paulista. Houve um racha com a diretoria. A empresa saiu, abandonou o clube. A diretoria está tendo que se virar para disputar a Série A3. Depois de fazer aquela papagaiada na série B contra o Independente Limeira, entregou o jogo aqui para o Corpo, mas deixa para lá. Então, essas coisas é bom acontecer também, tá? Porque não torço contra, mas não precisa fazer isso. O futebol brasileiro tem que ser disputado dentro das 4 linhas. Com certeza. Dentro das 4 linhas. Mais um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho.